Olá, amigos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém? Estamos aqui mais uma vez para uma reflexão sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje está no livro de Juízes, no capítulo 16, que no título está bem assim: Sansão é traído por Dalila. Só que vamos analisar o texto com um olhar clínico, não superficial. Porque se a gente olhar esse capítulo 16 de Juízes, a gente ou melhor, nós vamos obter do texto que Dalila é a prostituta de Gaza. Mas Dalila não é a prostituta de Gaza. No início do texto, do capítulo 16, o verso 1 até o verso 3, tem um relato histórico de Gaza. Já a partir do versículo 4 até o 5, já surge outra cidade. E essa cidade é chamada de Sorek, Vale de Sorek. Então, do versículo 1 até o versículo 3, a gente está na história de Gaza. Do versículo 4 até o término do capítulo, mas para entender, só do versículo 4 até o 5 a gente já entende que é outra cidade, é outro relato bíblico. Mas como assim, Paulo? No capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 3, a gente vai obter um relato histórico da cidade de Gaza. Do versículo 4 até o versículo 5, a gente vai obter um relato histórico da cidade de Sorek. Então aqui a gente tem duas cidades, do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 5, a gente tem aqui duas cidades, duas mulheres, dois grupos de pessoas e Sansão. Entenderam? Se quiserem pesquisar nas suas Bíblias, pode ir lá pesquisar. Porque aquele que entende que Dalila é a prostituta de Gaza, está errado. Dalila não é a prostituta de Gaza. A prostituta de Gaza não é mencionado o nome dela. Já lá em Sorek, a mulher que Sansão se afeiçoou por ela é Dalila, mas não é dita que ela é prostituta. Ok? Vamos ler o texto? Então vamos lá. Versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela.
Então aqui já está dizendo que Sansão, quando ele foi a Gaza, ele viu uma mulher prostituta e se agradou dela e foi até sua casa. Mas não é dito o nome dela. O nome dela não é dito. Diz que é uma prostituta. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Então aqui os gazitas tinham ódio de Sansão, que fazia parte dos filisteus. E eles queriam matar Sansão. A intenção deles era matar Sansão quando raiasse o dia. Só que Sansão dormiu até a meia-noite. Quando ele acorda à meia-noite, ele vai embora. Então está esse relato no versículo 3. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cume do monte, que está defronte de Hebrom, o território que Calebe pediu para conquistar em Hebrom. Então Sansão, quando saiu à meia-noite da casa da prostituta em direção ao portão da cidade, o portão da cidade estava trancado, e os espias durante toda a noite espiando. Só que Sansão pegou o portão, os portais da cidade, arrancou e colocou no ombro e foi em direção ao monte que fica de frente a Hebrom. Então aqui é um relato, acaba aqui, no versículo 3, o relato de Gaza, a prostituta, os gazitas, as intenções dele para com Sansão, que era matá-lo. Só que no versículo 4 muda a história. Muda a história, muda o território geográfico. No versículo 4 diz assim: e depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Aqui não diz que Dalila era prostituta. Diz o nome da mulher que Sansão se afeiçoou por ela. Dalila, o nome dela. Não diz que ela é prostituta e também não diz o nome da prostituta de Gaza. Mas aqui faz questão de dizer a mulher que Sansão se afeiçoou por ela, cujo nome era Dalila. Não é a mesma pessoa. É pessoa distinta. Ok? E o versículo 5 diz assim: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos asseioar-nos dele e amarrá-lo. A intenção desse grupo agora não é matar Sansão, é ser senhor de Sansão e eles queriam ver em que consistia a sua força e como poderia se assenhorear-nos dele e amarrá-lo.
Então aqui eles queriam amarrar Sansão, ferir os olhos e brincar com Sansão. Sansão agora ia passar a fazer a vontade deles, para assim o afligirmos e ainda mais afligir Sansão. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Então aqui já muda as intenções. Os gazitas queriam matar Sansão. E aqui eles queriam ser senhor sobre Sansão e afligir Sansão. Até que, quando eles conseguem isso, vaza os olhos de Sansão e coloca ele em um moinho. Que eles queriam saber em que consistia a grande força de Sansão. E quando eles conseguiram vazar-lhe os olhos e tirar a sua força, que era das 7 tranças que ele tinha, que nunca foi navalha no cabelo dele, e ele era nazireu de Deus, e raspando a cabeça, quebrava ali o voto de nazireu. Então o que é que acontece aqui? Quando eles pegam Sansão sem a sua grande força, ele coloca em um moinho, que aquele moinho era para quem tinha muita força, e afligiu Sansão naquele cárcere. E a gente conhece toda a história. Então, o vídeo que eu estou passando para vocês é para mostrar que Dalila não é a prostituta de Gaza. Dalila é de Sorek, do Vale de Sorek, de uma região montanhosa, que fica de frente a Hebron. Já a mulher de Gaza não diz o nome dela, diz que ela era prostituta. Então aqui a gente esclarece já o texto. Era para que esse título fosse colocado entre o capítulo 3 e o capítulo 4, que é uma história. E o título que Sansão é traído por Dalila, colocado aqui em cima do versículo 4, que é uma outra história. Primeira história, Sansão com a mulher prostituta em Gaza. Segunda história, Sansão com Dalila em Sorek. E aí Dalila foi convencida a vender Sansão por cada qual, por 1.100 moedas de prata. Ok? Então quem tinha isso na mente, essa história bíblica na mente, em que Dalila era prostituta, está fora do contexto bíblico, não é bíblico. Não diz que Dalila era prostituta. Dalila era de Sorek, e não diz que ela era prostituta. Não diz. Era uma mulher, que Sansão se afeiçoou por ela, e foi convencida pelos filisteus a vender Sansão e persuadir Sansão em que consistia a sua grande força. E ela conseguiu, a gente conhece a história. E a gente fica por aqui. E Deus o abençoe. Peço que pesquise na Escritura, do versículo 1 até o versículo 5, que aqui tem 2 histórias, 2 cidades, Gaza e Sorek, 2 grupos de pessoas, os de Gaza e os filisteus, 2 intenções, o de Gaza queria matar, os filisteus queriam afligir, ok? E 2 mulheres, não é a mesma. Um forte abraço e até nos vermos novamente. Que Deus o abençoe a todos. Se gostou do vídeo, se inscreva no vídeo. Está lá o nome Paulo Messias. E divulgue o vídeo para que outros aprendam sobre as Escrituras. Ok?